2023 já está quase acabando, pessoal, mas ainda dá tempo de você organizar a sua vida financeira para começar a investir e preparar ali a realização de todos os seus sonhos e objetivos. Por isso, hoje a gente vai começar uma nova websérie, Finanças na Prática. É isso mesmo. Nessa websérie, eu vou te ensinar não só como controlar melhor os seus gastos e os seus ganhos, mas como fazer para economizar mais, construir os seus objetivos, valorizando e precificando cada um deles e também estipulando ali tempos e metas para a gente poder estar alcançando cada um deles. Além disso, a gente também vai apresentar uma nova ferramenta para vocês que está no nosso super app aqui do Inter, a Bússola. Uma ferramenta que vai ajudar a gente a fazer isso tudo aqui diretamente no super app na palma da sua mão. Bem, fica comigo aqui então até o final desse episódio e confere a nossa websérie completa para você poder mudar a sua vida financeira. Bem, sejam bem-vindos aqui ao primeiro episódio de Finanças na Prática, a nossa websérie que de fato vai transformar a sua vida para você que está querendo começar a investir ou você que já deu os primeiros passos, mas precisa de economizar mais e que ainda não sabe muito bem qual é o valor ali que você gostaria de ter como objetivo. A gente sempre precisa de pensar aqui, né, aonde que a gente quer chegar, porque senão qualquer valor que a gente vai estar juntando aqui vai estar bom para a gente, mas de fato, quando a gente precisar de alcançar isso lá na frente, pode ser que falte dinheiro. Então, saber fazer essa conta, saber se organizar aqui, vai fazer toda a diferença. E a gente começa, né, pessoal, pelo porquê. Por que eu deveria controlar melhor aqui as minhas finanças? Como que eu faço isso? Como é que eu olho isso no dia a dia? E é importantíssimo, tá? A gente sempre coloca aqui alguns pilares para você melhorar a sua vida financeira ao longo do tempo. Então, dentro desses pilares, a gente tem aqui que conseguir gastar melhor, e aí eu não diria nem que é gastar menos, mas é gastar melhor de uma forma mais objetiva, uma forma onde a gente realmente tenha consciência de para onde o nosso dinheiro está indo. A gente tem um outro pilar, né, que é ganhar mais dinheiro, e a gente precisa de entender como que a gente pode ganhar mais dinheiro. E, obviamente, a gente precisa de investir mais, a gente precisa de otimizar ali o potencial desse nosso dinheiro. E isso só acontece quando a gente faz ele trabalhar para a gente, se valorizar, de preferência acima da inflação, tá bem? Para a gente conseguir, então, aumentar o nosso patrimônio e conquistar os nossos objetivos. Então, pessoal, primeira coisa que eu já faço a pergunta para vocês é: você sabe exatamente quanto você ganha? E eu não estou falando de salário bruto, eu estou falando quanto cai na sua conta. Você sabe exatamente quanto você gasta? E melhor, com o que você gasta? Essa é uma pergunta que a gente precisa de ter as respostas dela, tá? Com certeza até o final dessa websérie. E eu vou te mostrar aqui uma grande ferramenta no próximo episódio, que é a Bússola, tá bom? Que vai poder ajudar vocês demais ali na prática para controlar isso, tá? Agora, uma vez que vocês já entenderam que a gente precisa então de poupar mais dinheiro para conseguir investir mais e fazer esse dinheiro gerar renda para a gente, para chegar ali de fato onde a gente quer, a gente precisa também entender que dentro desse processo tem valores ali que são referências para a gente de quanto eu deveria estar gastando com cada categoria. Porque isso é uma das dúvidas que surge, né? Muitas vezes para quem está de casa, a pessoa pensa: tá bom, Joe, eu já controlo aqui, né, como é que estão os meus gastos, mas eu não sei se a quantidade que eu estou gastando para cada categoria está correta. E por que eu estou falando inclusive de categoria? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente analisa ali os nossos gastos, quando você vai abrir a sua fatura de cartão de crédito, ou quando você vai olhar o seu extrato ali no débito de Pix, conta corrente, é você entender para onde o seu dinheiro está indo e quais são as categorias que você está gastando. Então você está gastando com moradia, você está gastando com aluguel, você está gastando com lazer. A gente tem que entender de que forma que esse dinheiro está sendo gasto, tá certo? E também entender ali quanto que deveria ser um valor razoável dentro da sua condição de vida para estar gastando com cada uma dessas categorias. Então tem algumas métricas que geralmente a gente coloca no mercado e naturalmente isso vai variar de caso para caso. Mas geralmente a gente fala, por exemplo,
que você não deveria gastar mais do que 30% com moradia. E dentro de moradia eu estou colocando ali aqueles custos fixos que você tem que ter só para ter um lugar ali. Então, condomínio, financiamento, aluguel, esses valores ali não poderiam estar ultrapassando 30% da sua renda. Porque senão você vai estrangular demais a sua renda com a moradia e vai faltar dinheiro para outras coisas que seriam necessárias muitas vezes para o seu bem-estar e para a sua melhoria de condição de vida ao longo do tempo. Então, isso é exatamente alguns dos pontos que nós vamos trazer nessa websérie, tá certo? Vamos colocar aqui valores, vamos aprender como é que a gente calcula esses objetivos, como é que a gente entende esse orçamento aqui. Outro ponto que vale muito a gente estar falando aqui, explicando na nossa websérie, é sobre dívidas. Todo mundo aqui para pensar que dívidas é sempre algo negativo. E não necessariamente é algo negativo. Às vezes é uma solução que a gente tem para conquistar algo que a gente está querendo, que deveria, gastar muito tempo para a gente juntar, e a gente tem ali uma opção de um empréstimo, onde a gente vai conseguir antecipar um pouco esse sonho. E não tem problema em antecipar esse sonho. Afinal de contas, quando a gente fala, por exemplo, de uma casa, a grande maioria dos brasileiros precisa de recorrer a um financiamento imobiliário para conquistar a sua própria casa. Porque as pessoas não poderiam ficar esperando 30 anos, muitas vezes, para ter o dinheiro para comprar. O importante é você saber se você está pegando uma dívida que é cara, que os juros estão muito altos, ou se você está fazendo uma dívida que você tem condição de pagar e que os juros estão ali dentro de uma condição razoável. Então a gente tem que aprender a avaliar isso aqui e tem que aprender a entender qual tipo de empréstimo que é um empréstimo que não vale a pena e qual tipo de empréstimo que faz sentido para acelerar os seus sonhos. Vamos tratar aqui de um outro lado, por exemplo, a gente falou de financiamento imobiliário, vamos falar aqui de dívida de cartão de crédito. Hoje a gente tem no Brasil uma quantidade enorme de pessoas que estão inadimplentes, por exemplo, com cartão de crédito. E isso vai muito do comportamento, do consumo excessivo, da quantidade de parcelas que as pessoas fizeram. E dentro do cartão de crédito, quando você atrasa ele, você tem ali uma taxa, que isso geralmente varia ali de 14% a 17% ao mês, e que quando você olha isso a longo prazo, essa taxa muitas vezes passa de 400% no ano, se você não quita ela. Então ali já essa dívida do cartão de crédito, ela não é interessante. E o cartão muitas vezes se torna um vilão para muitas pessoas, quando na verdade, se utilizado em equilíbrio, se utilizado bem ali com controle, ele pode ser um grande facilitador no seu dia a dia, até te trazer alguns benefícios, como cashbacks, pontos e outras coisas que aqui no Inter a gente oferece também. Bem, e como isso tudo que eu estou te falando aqui pode ajudar a sua vida? Geralmente, pessoal, as pessoas ficam imaginando ali que a única forma delas melhorarem a qualidade de vida delas é aumentando o salário, aumentando o ganho mensal dela. E a verdade é que se você depender de uma única fonte de renda por muito tempo, se você depender só do seu salário, do seu esforço ali de trabalho, quando você vende horas, dificilmente você vai mudar muito a qualidade da sua vida ao longo do tempo. Por isso é importante que a gente não só crie outras fontes de renda, mas que a gente entenda ali qual é o valor da nossa hora, qual é o valor do dinheiro que a gente tem. Então, aposto que alguns de vocês já pararam para pensar ali, quanto que vocês recebem por hora. Isso para algumas pessoas talvez seja alguma coisa mais comum pela forma de trabalho, mas eu tenho certeza que para a maioria não é uma resposta tão fácil. Então você deveria saber quanto que você está gastando ali, quanto que você está ganhando, na verdade, por hora, quando você está trabalhando. E assim, quando você vai fazer uma compra, quando você vai gastar esse dinheiro, você vai entender quantas horas do seu dia que você está gastando ali naquela compra. E isso talvez mudasse um pouquinho a sua percepção de esforço e a sua percepção de consumo, pessoal. Então, para a gente melhorar de vida, a gente tem que ter um aumento de patrimônio à medida que o tempo vai passando. E, de preferência, fazer com que esse patrimônio trabalhe para a gente. Porque, afinal de contas, o dinheiro ele pode se multiplicar se ele for bem aplicado. E se ele multiplica e gera mais dinheiro, o seu patrimônio vai aumentando até o ponto onde o seu patrimônio vai poder gerar um dinheiro complementar para você, ou dependendo do tempo que você teve para juntar e investir ele, esse patrimônio pode até ser a sua fonte de renda no futuro
e você viver disso. Então entenda que a mudança que você quer lá na frente depende do que você está construindo hoje, pessoal. Isso faz toda a diferença. Você poupando um pouquinho agora, todos os meses, daqui a 20 anos, 30 anos, você vai ter um patrimônio acumulado que vai poder mudar a sua vida. Mas para isso a gente vai ter que, de fato, fazer algum sacrifício, trocar ali uma parte dos gastos que a gente teria no presente, tá certo? Para a gente poder ter um pouco mais de qualidade de vida lá na frente. Bem, já explicamos aqui um pouco então da teoria do que a gente quer mostrar para vocês nessa websérie. E agora eu queria já mostrar para vocês já começarem aí observando como é que funciona aqui e aonde que vocês vão encontrar a telinha do Bússola, a nossa nova ferramenta financeira. Bem, loguei então aqui na minha conta do Super App aqui no Inter e eu vou em Ver Extrato. Aqui vão aparecer vários valores aqui dos gastos que eu tive ou dos recebimentos que eu tive e lá em cima você tem a ferramenta Bússola. Na ferramenta Bússola, pessoal, vocês vão conseguir ver entradas, saídas e o geral, que mostra as entradas e as saídas. É a partir dessa ferramenta que a gente vai conseguir fazer um primeiro controle aqui, tá bom? De tudo que está entrando e saindo da sua conta e também estipular novos objetivos. A gente entender quanto que a gente precisa para poder chegar lá em alguns dos nossos objetivos. Bem, quer aprender mais então sobre a bússola e também sobre tudo isso que eu te trouxe aqui para você construir os seus objetivos, saber quanto você deveria estar poupando para poder chegar lá e mais, aonde você deveria colocar o seu dinheiro para chegar nesse objetivo? Então fica comigo até o próximo episódio, porque lá a gente vai abrir isso aqui, categorizar e mostrar na prática como é que a ferramenta bússola funciona. Bem, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu te espero no próximo, deixa aqui a sua curtida, já envia para quem precisa disso aqui, tá bem? Compartilha com todo mundo e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até a próxima!